Por que ele mudou se nada de tão grave aconteceu? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto na mentoria, na terapia de casal ou até mesmo na terapia individual. E normalmente a resposta não está no comportamento dele hoje, mas no que ele guarda desde muito antes. Se você sente que ele mudou com você, mas não admite, esse vídeo é para você. É para te ajudar na reconstrução do seu relacionamento. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e criadora do método da reconquista definitiva com base nos disparadores emocionais neurológicos, um método que ajuda pessoas a reconstruírem o seu relacionamento. Se esse tema te toca, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos começar juntos essa jornada. Quando um homem muda, ele não muda de repente, ele muda em silêncio. Ele começa respondendo mais curto, depois evita conversas mais profundas, depois se irrita sem motivo, depois diz, não tenho nada, tá tudo bem. E por fim, se afasta. E você começa a sentir que está carregando a relação sozinha. Você tenta conversar, ele se fecha. Você tenta se aproximar, ele esfria. Você tenta resolver, ele foge. É como se ele estivesse construindo um muro e você estivesse tentando atravessar sem saber onde está a porta ou como atravessar. Isso não significa que ele parou de se importar, significa que ele entrou no próprio labirinto emocional por não conseguir expressar o que sentia. E eu vou te explicar o que realmente acontece na mente masculina. Segundo pesquisas de neurociência, o cérebro masculino tende a lidar com o estresse emocional por meio de isolamento. Homens desregulados não falam, eles se retraem, eles se silenciam, eles se calam. Do ponto de vista psicológico, temos 3 grandes fatores aí. Primeiro, evitação emocional. Homens aprendem desde cedo a bloquear vulnerabilidades, emoções. Quando o vínculo exige profundidade, eles congelam para não sentir. Segundo, sinais de sobrecarga e exaustão emocional. Quando ele sente que não tem recursos internos para sustentar a relação, ele desliga para sobreviver emocionalmente. Então, quando você reclama demais, cobra demais, que ele percebe que não tem como responder ali, ele desliga. Terceiro, falhas do apego. Homens com apego evitativo ou ambivalente tendem a fugir quando percebem conflito, intensidade emocional, possibilidade de desapontar, risco de fracasso afetivo. Para Gottman, esse movimento é chamado de recusa silenciosa. O corpo está ali, mas o emocional não, já desconectou. É importante entender, ele não admite que mudou, não porque quer te machucar, mas porque ele mesmo não entende o que está sentindo, o que está acontecendo ali na cabeça dele. Ele simplesmente se fecha, ele simplesmente se afasta. Agora vamos mais fundo. Porque o afastamento masculino tem a ver com você, mas tem a ver com o que você desperta nele. Algumas perguntas importantes. Você desperta nele medo de falhar? O medo de não ser suficiente, o medo de se entregar e perder o controle, o medo de repetir algo da infância, o medo de te decepcionar. Homens evitam o que não sabem lidar e quase sempre o que eles não sabem lidar é ser vulnerável diante de alguém que é importante na vida deles. Talvez você esteja achando que ele se afastou por desinteresse na relação, mas você já pensou que ele pode ter se afastado por medo? E a pergunta que eu quero te fazer agora é: eu consigo diferenciar o que é desinteresse do que é um bloqueio emocional? Porque se for bloqueio, a distância é muito diferente e existe sim espaço para reconstrução, mas não pela cobrança, pela conexão, pela segurança emocional, que faz toda a diferença do que construir aí um relacionamento com base na cobrança, com base na exigência, com base no puxar a orelha ali. Vamos às estratégias práticas, passo a passo. Primeiro, cria um espaço seguro, sem reclamar, sem falar demais. Homens só falam quando não se sentem julgados, quando você troca cobrança por curiosidade. Tudo muda, eles se abrem. Segundo, evite confrontos diretos no momento de fechamento. Nessa fase, ele não responde à pressão, ele responde à previsibilidade. Então pare de pressionar, seja previsível, respeite o momento dele. Terceiro, volte ao básico, microgestos de conexão. Toque leve, um olhar presente, uma pergunta sincera, validação emocional, são pequenos movimentos que reativam o sistema de afeto. Quarto, reaproximação pela experiência,
não pela fala. Homens se reconectam por vivência, por algo que lembra o nós, e não por você falar, você cobrar isso. Quinto, reposicione o vínculo. Quando ele percebe que você se tornou um porto seguro emocional, o afastamento perde força e ele volta a se reaproximar de você. Entenda, nem toda mudança masculina é o fim da relação. Às vezes, é só um pedido silencioso de ajuda de alguém que nunca aprendeu a sentir acompanhado, de alguém que não sabe o que é vulnerabilidade e aproximação emocional. Se esse vídeo te ajudou, aproveita se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa escutar isso. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento, e eu acredito que o amor ele pode ser transformado a cada dia com os nossos gestos e com os nossos comportamentos. Vamos juntos e até o próximo vídeo.